Muito bem, estamos de volta aqui com o Boletim Gazeta para tratar de um assunto muito importante para você. Você sabe que o nosso estado tem o nome de Alagoas em homenagem às várias lagoas que nós temos, né? E os pesquisadores da Universidade Federal aqui do estado, a UFAL, eles realizam constantemente análises nas águas da Lagoa Mundaú. Esse monitoramento é importante também para entender os níveis de contaminação. Esses relatórios são sempre enviados a órgãos para que medidas sejam adotadas também, assim como políticas públicas para sua preservação. E para falar sobre esse trabalho, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, no Boletim Gazeta, o professor e pesquisador da UFAL, Emerson Soares. Seja bem-vindo, Emerson. Prazer contar com a sua presença. Como é que são feitas essas análises? Vocês escolhem pontos específicos? É aleatório? Tem algum direcionamento? Como é que funciona isso? Bom dia. Bom dia. Bom, nós temos 17 pontos que nós monitoramos na laguna. A laguna tem 27 km² e nós exploramos todos esses 27 pontos, aliás, esses 17 pontos, e fazemos a cada 2 meses esse monitoramento de 150 parâmetros, aproximadamente. Você sabe que a gente fica falando lagoa toda hora, porque isso é histórico, né? Mas efetivamente, do ponto de vista biológico, é uma laguna, porque tem encontro com o mar, né? Correto. Verdade tem que ser dita, né? Laguna, porque tem esse contato com o mar, e a movimentação também, a entrada de águas marinhas ali, que beneficia a laguna e torna ela um ambiente salobro. Eu quero que você faça o alagoano mudar com o tempo. Olha, qual é a regularidade desse monitoramento? Porque eu sei que, naturalmente, o resultado ele depende, às vezes, dos meses do ano, se tem influência da chuva, e você tem que manter essa regularidade também, né? Perfeito. A gente monitora a cada 2 meses, é uma equipe de 25 pessoas, e a gente monitora 150 parâmetros, desde a parte biológica, físico-química, metais e ametais e sedimento. Então, é um monitoramento que a gente leva que é com muita seriedade. As análises são muito complexas, porque a Laguna Mundaú, ela tem várias influências e vários fatores. Para você ter ideia, para a gente dar um resultado de um relatório a cada 2 meses, nós temos que avaliar também a questão climatológica. Por quê? Porque a questão climatológica influencia também na disposição e na movimentação de água na laguna. Então, isso aí também faz com que os nutrientes, ora, tenham em grande quantidade ou em menor quantidade, que influencia, inclusive, no crescimento do sururu. Do sururu. Tem Perfeito. épocas que ele está mais ali. Quando chove, basicamente, né, esses sedimentos aos quais você se refere, fruto dos rios que também lançam águas na laguna, acaba alterando toda a sua concepção ali, né? Perfeito. A laguna ela é um corpo altamente complexo. Eu costumo dizer que quanto mais eu estudo a laguna, ou quanto mais nós estudamos, mais coisas nós temos para estudar. Por quê? Porque são vários fatores influenciando. Marcos, olha só. Nós temos 8 canais de contaminação na laguna. Que canais são esses? Nós temos influência de ações antrópicas da própria cidade de Maceió e dos municípios circunvizinhos. Nós temos o rio Mundaú, que carrega muitos materiais, muito nutriente também, a água do mar e a própria laguna, que é um corpo que recebe essa quantidade de nutrientes que, de alguma forma, está disponível para o ecossistema e que, vez ou outra, está em maior quantidade ou menor quantidade. Para você ter ideia, nós encontramos variação de potássio, por exemplo, que é um nutriente bastante abundante na região. Nós encontramos diferença na época chuvosa de 10 ppm até 1000 ppm quando nós temos época de estiagem. Então veja que o próprio clima, a própria questão da estiagem, de chuva, favorece o aparecimento desse nutriente. E de onde vem esse nutriente? Muitas vezes esse nutriente vem dos fertilizantes, do próprio solo, da própria questão da vegetação, das áreas de desmatamento também, porque quando há um desmatamento, esse solo fica mais frágil. Quando vem a chuva, carrega esse material para dentro da laguna. Chuvas cada vez mais fortes, Perfeito. Levando mais sedimento para a lagoa. Perfeito. Então, nós temos, essa situação. Os nutrientes da laguna, ora eles estão em menor quantidade, ora eles estão em maior quantidade. E isso também tem a ver com a questão do mar. Quando nós temos períodos de pré-mar, de avanço do mar, por exemplo, ou de marés mais altas, nós temos uma maior disponibilidade de nutrientes também. Então, tudo isso aí junta-se a um caldo, é um liquidificador de problemas. E isso a gente tem que entender
quais são as variáveis que estão naquele momento influenciando mais. Por isso que quando a gente vai concluir sobre a Laguna Mundaú, a gente tem que dizer assim, bom, que mês é? Segundo, está chovendo ou não está? Terceiro, está com volume de chuva do Rio Mundaú ou vem carreando pelo Rio Mundaú, a maré está alta e isso vai influenciar na disponibilidade de nutrientes. Agora, eu fico preocupado quando você identifica já os pontos de contaminação, porque a gente está falando de uma produção diária de esgoto, né? Que Correto. independente do inverno ou do verão, essa produção infelizmente continua existindo, mas se intensifica no inverno porque junta com toda essa água dos rios que também lançam dejetos na lagoa, né? Perfeito. Nós temos identificado na laguna já 4 fontes poluentes constantes de esgoto. Nós temos o canal do Trapiche, nós temos o canal da Levada, nós temos o canal do Silva e nós temos o próprio Rio Mundaú, que carrega muito esgoto também. Afinal de contas, boa parte dos nossos rios, eles têm esgoto in natura sendo lançado pelas cidades. Isso aí tudo se junta num grande bolsão. A laguna ela é um grande bolsão que, em determinadas épocas do ano, dependendo dos ventos, ou das chuvas, ou do processo de maré, ela se fecha mais, principalmente na croa, que a gente chama. Quando ela se fecha, essa água circula menos. Se ela circula menos, nós temos um acúmulo de nutrientes ali que não se dissipa. Isso vai se acumulando, e aí é quando a gente observa certos problemas de mortalidade, problemas de aumento de doenças, de vinculação hídrica, entre outros fatores que podem contribuir para o aumento da poluição na região. Quer dizer que ela tem uma capacidade de filtragem, mas há fenômenos ali que acabam impedindo isso e o resultado é para a fauna marinha também ser atingida ali. Perfeito. A laguna, a gente começa a entender ela como um complexo realmente, é um ecossistema onde cada um tem uma função importante. Nós temos o manguezal, nós temos a circulação de água, e nós temos o aporte de nutrientes que vem via canais, esgotos, ou seja, e a própria movimentação da laguna. Isso aí, quando a gente soma tudo isso e a gente avalia a laguna, a gente vê que qualquer distúrbio ou qualquer fator, a depender do clima, por exemplo, pode desencadear um problema. O que é importante a gente entender é que a gente sempre encontra na laguna metais pesados em níveis acima do permitido. Não tão acima, mas acima do permitido. De onde vêm esses metais? Muitas vezes esses metais pesados, eles vêm de agroquímicos, eles vêm do próprio solo, que quando a gente faz o manejo desse solo solto, desmatado, vai cair dentro da laguna e provocar problemas para o ecossistema e para os organismos também. Agora, uma coisa fundamental é que a laguna ela consegue se recuperar muito fácil. Se a gente tratasse melhor a nossa laguna, a gente teria um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. A gente está com imagem na tela que mostra o local da famosa mina 18, né, que sofreu uma subsidência mais radical, né, com afundamento mais profundo. E, em função disso, vocês tiveram que fazer mais análise também para saber se causou algum tipo de alteração maior, porque a gente está falando de um local de onde foi retirado o salgema e como surgiu um líquido meio esbranquiçado, uma espuma, acreditava-se que estava sendo lançado mais sal do que o normal para a própria lagoa e alterando também o seu ecossistema. Por conta disso, vocês tiveram que fazer mais análises? Sim, a gente tem, nessa região aqui que a gente está observando, a gente tem 5 pontos específicos. Só aqui vocês exploram em 5 pontos diferentes? 5 pontos. Exatamente, nós temos um ponto aqui no meio da região aqui, aqui outro ponto nessa região, 2 na saída aqui. Enfim, é uma região altamente monitorada. Por quê? Porque a gente tem a questão da mina 18 e nós temos também a questão de outras minas. Então, a gente precisa entender qual é o impacto desse efeito dolina de dezembro passado, né? De 2024, né? 23, na verdade. A gente precisa entender o efeito dolina e quando ou como pode se dar o contato dessa mina com a laguna. Até agora, nossos estudos mostram o seguinte, que aqui nessa região, especificamente, ela não teve alterações significativas nos parâmetros. Na parte central que a gente acostumou a lidar com ela. Perfeito. Porque as pessoas pensam assim, quando a mina colapsou, que já poderia ter um contato da mina diretamente com a água, mas não houve isso. Isso pode ocorrer
ao longo do tempo. Isso vai acontecer. Não sabemos em que tempo também. Porque Por isso que é importante monitorar. E esses 5 pontos que nós monitoramos nessa região, mostra, a gente tem vários equipamentos e a gente mostra sensíveis mudanças, mas que não foram significativas ainda para justificar que há uma contaminação da mina em relação à água da laguna. Importante essa informação. Esse monitoramento acontece durante todo o ano, né? Como ele bem coloca, em diferentes momentos, até por conta da mudança climática, e é isso que vai determinar a qualquer momento aí novas informações sobre esses fatos. Eu queria primeiro agradecer a sua presença, enaltecer o trabalho da Universidade Federal de Alagoas, que investe em pesquisa. Isso é fundamental, porque é a partir desses dados, como a gente colocou no início, que podem ser desenvolvidas, obviamente, políticas públicas de preservação da lagoa. Agora, há de se dizer também, e aí aproveito sua presença, professor, que são cerca de 30, 40 anos que basicamente a gente ouve como profissional as informações de que as cidades tinham que fazer o seu dever de casa, diminuir o lançamento de esgoto in natura, tá certo, que chegam até a lagoa, porque independente do fenômeno agora provocado pelo caso Braskem, mas a gente já vem degradando a nossa própria laguna, né, fazendo a correção aqui em tempo, há muitos anos. Correto. Então, quer dizer, essa laguna é o maior exemplo de resistência da natureza dentro da cidade, né? Você usou uma palavra perfeita, é o maior exemplo de resistência, porque eu acho que qualquer outro ecossistema ali, se não tivesse o que a laguna tem, já estaria morta. Mas ela tem uma capacidade de recuperação. Mas isso até quando? Né? Até quando ela vai ter essa capacidade de se recuperar? Por outro lado, a gente tem que lembrar mais um fator. Imagine que ali são 8 canais ou 8 fontes de problema, de poluição, todos os dias sendo lançados na laguna. De solvente, de agrotóxico, de todo tipo de material, hidrocarboneto, solvente de tinta. A gente encontra de tudo na laguna. Então, realmente, nós precisamos de uma atenção especial a essa laguna. É um dos ecossistemas mais importantes do Brasil. Eu não vou nem falar de Alagoas, é de Alagoas, mas do Brasil. E se a gente tivesse um olhar especial para aquela laguna, seria um dos ecossistemas mais produtivos que geraria emprego para a população e com qualidade também, né? Pois é, que alimentou tantas famílias, né, ao longo dos anos. Agradecendo aqui a presença do professor e pesquisador da UFAL, Emerson Soares, que segue com o seu trabalho de pesquisa, vendo a condição da nossa lagoa. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações, destacando também as manchetes dos principais jornais do país. Não sai daí, até já.